Olá, mamães, tudo bem? Hoje eu vim aqui pro outro lado da casa para poder gravar, porque estamos em quarentena, né? E aí já viu, filho em casa, marido em casa. Já estava acostumada com a vida de ter que ficar em casa, né? Mas aí a rotina fica toda bagunçada. Inclusive, depois eu vou ver se eu faço um outro vídeo pra gente falar um pouquinho sobre a rotina também, que eu acho muito importante. Hoje nós vamos falar sobre o sexto mês de vida. Ai, como eu queria falar sobre esse mês, que é um mês também muito interessante e de mudanças significativas. Porque agora com 6 meses começa a introdução alimentar. Mas antes, vou pegar minha cola para falar do que eu separei aqui pra gente. Sexto mês de vida do bebê. Quanta coisa já mudou até agora, não é verdade? Então, se prepare, porque é a partir de 6 meses que começa a introdução alimentar. É um momento muito gostoso, então aproveite para fazer com que seu bebê conheça a maior variedade de alimentos possível. Claro, com os cuidados necessários e de acordo com o método de alimentação que você escolher, né? E aí eu vou falar depois sobre isso também. Com 6 meses, certamente o bebê já vira no berço e, se não está, logo vai estar engatinhando. A gengiva ainda deve estar inchada e é provável que os dentinhos pontem nessa fase. Mas só a pontadinha, nada demais também não. Se não os dois de cima, serão os dois de baixo. Paciência é necessária porque eles costumam ficar bem nervosos por conta da gengiva inchada. O bebê com 6 meses gosta que as pessoas o notem. Já brinca de esconde-esconde com a fralda no rosto, vira-se em direção a quem o chama, estranha as pessoas desconhecidas e para de chorar quando ouve música. Geralmente a maioria gosta, tá? E é nessa fase que os bebês gostam de pegar tudo que está ao alcance para levar à boca. Para experimentar texturas, sabores, consistência, o mundo eles vão conhecer pela boca. Então, tudo que eles pegam, eles querem colocar na boca. É natural. Por isso é super importante a atenção e cuidado para evitar que eles engulam coisas pequenas, possam se engasgar, né? Geralmente é nessa fase que acontecem muitos engasgos, então aí vale o alerta, tá? E lá vem vacinas. Com 6 meses ele vai tomar a terceira dose da Penta, que previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pelo Haemophilus influenzae B, e a terceira dose da poliomielite 1, 2 e 3 inativada VIP, que previne a poliomielite. Mas aí agora você pode ficar tranquila que as próximas vacinas serão com 9 meses. Então aproveita aí para curtir o seu bebê, fazer o mêsversário, né? 6 meses é um marco aí para um ano. Até mesmo porque se você quiser fazer festinha de um ano, se você já não está pensando nisso, já passou da hora de pensar, tá? Porque se você tiver que organizar, esse é o momento, tá? É o limite do momento, porque normalmente quando a gente quer fazer a festa de um ano, a organização começa até muito antes do bebê nascer. Depois que passou o chá de fraldas, já começa a pensar no aniversário. Porque os gastos, então, quanto mais tempo, com mais antecedência você fizer, melhor vai ser. E aí vem sobre a questão da alimentação. O meu bebê, quando começou os 6 meses, entrou nos 6 meses, eu estava louca para chegar a essa fase justamente por conta da alimentação, né? Preparei um cardápio da alimentação semanal, o que eu ia fazer, o que eu ia deixar de fazer. E eu optei pelo método tradicional. Hoje, sabe-se que existem 3 métodos que normalmente são conhecidos, que é o BLW, que hoje em dia tá bem famosinho, o tradicional ou o Bliss. Vou falar um pouquinho dos 3 para vocês. Então, vamos lá. O tradicional, que foi o que eu optei, tá? Que é a evolução da consistência dos alimentos. Ela é gradual. Primeiro, você começa com uma papa, uma sopa, né? Os alimentos muito bem triturados. E aí, aos poucos, você vai aumentando a consistência. O que muda nesse tipo de alimentação tradicional? O cuidador, a pessoa que está cuidando da criança, é que tem o controle da situação, tá? Então, você vai ter menos sujeira, vai garantir que o bebê coma uma variedade de alimento, porque é a pessoa que está fazendo o alimento para esse bebê.
Em contrapartida, o bebê desenvolve menos autonomia, porque ele não pega a colher, quem pega a colher e dá na boca dele é o cuidador, né? Então, ele não tem acesso ali à textura do alimento, não nesse primeiro momento. Ele vai passar por esse processo mais adiante. Esse é um método tradicional. Depois eu vou explicar por que eu optei por ele. O BLW, que é o Baby Led Weaning, que é uma nova estratégia de desmame guiado pelo bebê. Nele são oferecidas a variedade de alimento, mas o bebê ele tem a liberdade de pegar o alimento e levar até a boca. Isso desenvolve nele maior autonomia e ele vai conhecer a textura do alimento, né? E o Bliss, que é uma variação do BLW, né? Que é o Baby Led Introduction to Solids, que são a introdução de sólidos, né? De alimentos sólidos guiado pelo bebê. É como se fosse o BLW um pouquinho mais evoluído, porque no Bliss os alimentos são cortados em tamanhos maiores, até para evitar que eles se engasguem com pedaços pequenos, né? E aí o processo é o mesmo, é o bebê que pega o alimento, que leva até a boca, isso dá mais autonomia, ele conhece melhor a variedade do alimento, ele sabe como é que é o gosto do chuchu e como é o gosto da abóbora, né? E aí depois ele vai identificando, porque ele conhece pela boca. Lembra que eu falei sobre a fase em que eles querem colocar tudo na boca? Então, quando ele pega, quando eu coloco a abóbora na boca, acontece uma coisa. Quando eu coloco a batata, acontece outra. Então, são estímulos diários e constantes. E aí ele vai conseguindo distinguir isso, ele tem mais autonomia para saber aquilo que ele vai gostar mais e aquilo que ele vai gostar menos. Qual desses são mais recomendáveis? Bom, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, não existe uma indicativa de qual método é mais recomendado, se é o tradicional, se é o BLW, se é o Bliss. O importante é que você não deixe de oferecer todas as vitaminas e nutrientes que seu bebê precisa. E aí cabe a você escolher aquilo que vai ser mais confortável para você como mãe ou pai, quem estiver cuidando do bebê, né? O método que for mais confortável. Ok. Por que eu escolhi o método tradicional? Primeiro porque eu não tinha... eu era sozinha para cuidar do bebê, meu marido trabalhava o dia todo e chegava à noite. Então, eu morava num apartamento que era um ovo. Não tinha um espaço para ele ficar à vontade. Ai, gente, aí eu descobri, quando eu ganhei a tal da cadeira de alimentação, quando eu ganhei aquilo, sinceramente, eu pensei assim, meu Deus do céu, que nave é essa? Pra que esse treco tão grande? Mas quando começou a introdução alimentar, descobri que aquilo ali é o céu. Pelo menos para manter o bebê imobilizado e você conseguir dar a comida para ele, tá? Aí eu falei, gente, agora eu entendo por que isso é tão útil. A cadeirinha de alimentação me ajudou muito, 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 muito. Porque meu espaço era pequeno, não tinha um espaço grande para poder alimentar o meu bebê. E nem tão pouco para deixar ele à vontade para explorar o alimento. Então eu optei pelo método tradicional. Como foi, Sheila, o método com você? Horrível. Sim. Foi muito difícil. Por quê? Como eu falei pra vocês, quem me acompanha aqui já viu nos vídeos anteriores que eu, minha irmã e minha prima tivemos bebês praticamente no mesmo período, né? Minha prima é de São Paulo também. As nossas diferenças são de meses. E quando eu comecei a alimentação do meu bebê, os outros ainda não tinham começado. Até aí tudo bem. Meu bebê aceitou a papinha de cara? Não. Eu toda empolgada, né? Preparei um caldinho de carne, sabe? Com todas as recomendações, evitei sal, peguei lá nos temperinhos, né? Alho, cebola, fiz tudo com muito amor e carinho. Eu vou ver se eu consigo um vídeo pra colocar pra vocês verem a carinha que ele fez quando eu coloquei na boquinha dele. Odiou. Mas por que ele odiou? Porque eu já cheguei chegando, né? Imagina você nunca comeu alguma coisa e aí a pessoa já chega empurrando aquele monte de treco na sua boca. Pois é. E aí eu fui ler um pouco melhor, fui estudar um pouco melhor. E aí eu lembro que eu comprei aquelas papinhas prontas, né? De supermercado. Ele não tava comendo a papinha que eu tava fazendo. Eu falei, não é possível, tem alguma coisa errada. E aí eu comprei a papinha do supermercado e ele comeu tudo. Tudinho, o potinho todinho.
Falei, não é possível. Como é que ele come a papinha do supermercado e não come a que eu faço? Aí eu fui ler, né, como é que era feita aquela papinha. Eu falei, vou fazer uma igualzinha, quero ver se ele não vai comer. Aí quando eu fui ler o que era feita a papinha, cenoura e água. Só cenoura e água. Eu falei, não acredito. Eu faço uma papinha com alho, com cebola, toda recheadinha, bonitinha, com caldinho de carne. E só tem cenoura e água. E ele comeu tudo. Ah, não é possível. Aí, que eu não tinha conversado com a pediatra dele ainda, né? Fui na pediatra, falei com ela que, doutor, ele não tá comendo, desesperada. Ela falou, Sheila, como é que você tá fazendo? E aí eu expliquei pra ela. Ela, não, mãe. Olha só, você vai começar por partes. Prepara uma papinha com cenoura e dá pra ele provar. Comeu cenoura, gostou? Beleza, agora você vai fazer uma papinha com batata. Gostou da batata? Oh, beleza, então agora você vai juntar cenoura e batata. Demorou, junta cenoura e batata e ele vai comer. E foi assim que foi dando certo. Aí eu comecei a fazer. Normalmente, eu ficava uma semana só com um tipo de alimento, porque vai ter alimento que eles não vão, que eles vão recusar de cara. E é importante que a gente continue oferecendo, tá? Pelo menos 10 vezes, né? É uma média de 8 a 10 vezes. Deu 10 vezes, você insistiu, ele não quis, aí desiste, que ele não se adaptou mesmo àquele alimento. Mas na 7ª, 8ª vez dá certo, tá? Come um pouquinho e joga fora, come um pouquinho e joga fora, mas é importante que eles comam. Mesmo que seja pouquinho. Porque nesse intervalo, a amamentação vai continuar. Ela não vai ser exclusiva, mas ela continua, tá certo? Então, mesmo que ele coma pouquinho, é melhor ele comer pouquinho do que não comer porque você não ofereceu, ok? E aí eu fiz assim, uma semana só cenoura, na outra semana só batata. Aí na 3ª semana, cenoura e batata, ok? 4ª semana, beterraba. Na 5ª semana, cenoura, beterraba e batata. E fui fazendo isso. Aí, quando ele foi ficando, aceitando melhor os alimentos, eu comecei a introduzir caldinho de carne. Aí, aí eu voltava. Cenoura pura com caldinho de carne. Opa, comeu. Então, cenoura, batata e caldinho de carne. E foi assim que fomos evoluindo. Foi muito difícil. Porque nesse intervalo, enquanto meu bebê ainda estava experimentando os alimentos, os priminhos dele já estavam comendo até churrasco, se bobeasse. De tão evoluído que eles estavam. Então, mãe, o que eu quero dizer para você com a minha experiência é o seguinte. Não se preocupe se o seu bebê ainda não está aceitando o alimento e o da vizinha, ou da prima, ou da tia já está comendo de tudo, tá? Os bebês têm seu tempo. Assim como você tem o seu, eu tenho o meu. Somos indivíduos, né? E como indivíduos, cada um tem sua particularidade. Não se preocupe, não force se o seu bebê não está aceitando muito bem. Vai com calma, vai introduzindo os alimentos devagarinho, você vai observando para ver a evolução do seu bebê. E aí, sabe o que eu percebi? Que conforme os dentinhos dele iam pontando, ele ia se sentindo mais seguro para comer o alimento. Tanto é que quando os dentinhos deles de cima e de baixo pontaram, ele já estava com 11 meses. Já estava na hora de eu estar dando um alimento mais consistente. E ele queria só papinha. Aí eu comecei, quando os dentinhos pontaram, eu percebi que eu dei um alimento um pouco mais sólido e ele comeu. E aí eu fui colocando mais sólido, até ele conseguir comer um arrozinho com feijão. Até hoje ele não gosta, por exemplo, de carne moída. Mas come arroz e feijão, o carocinho do feijão ele pega no prato e come. Então, assim, é muito particular de bebê para bebê, tá bom? Mas vai fazendo, vai testando. É uma fase maravilhosa, essa fase dos 6 meses, de a gente poder ter essa experiência aí de experimentar os alimentos com o bebê, sabe? De fazer ele gostar de coisas variadas, saudáveis. E é muito importante também que você também tenha uma alimentação saudável. Não adianta você querer que seu bebê coma verduras e frutas se você só come fast food. Entendeu? Então, isso é muito importante porque ele vai praticar a alimentação que você pratica. Por mais que agora você esteja controlando, mais pra frente ele que vai controlar. E se você come pizza, ele vai querer pizza. Não tô dizendo pra não comer.
entendeu? Mas se a sua alimentação diária for de besteiras, muito provavelmente a alimentação diária do seu filho mais pra frente vai ser de besteiras também. Então, aí, se você tá tendo a oportunidade de praticar uma alimentação saudável, né, aproveite esse momento. Mas, como nem tudo são flores, o 6º mês também tem piores momentos. Que eu entendo que sejam piores momentos, né? E aqui o que eu separei do 6º mês. Haja paciência quando ele não aceita as papinhas. Você vai ter que redobrar sua paciência, principalmente se você tiver aí nesse período das papinhas coincidir com saltos e picos de desenvolvimento. Se prepare para uma dose extra de paciência para as coisas funcionarem, senão você vai se estressar muito. Haja camomila para acalmar os nervos, os dentinhos que não saem, a gengiva inchada, muita baba, mas no final os dentinhos vão sair e vai dar tudo certo, tá? É só uma fase. Cuidado redobrado para não engolir as coisas pequenas. E a amamentação livre demanda vir um desafio, porque agora eles estão, a introdução da papinha, é essencial que eles bebam bastante água. O meu bebê não gostava de beber água. E aí, o que ele fazia para suprir a falta da água? Mamava. E muito. E toda hora. Então, às vezes, você se sente até um animal mesmo, né? Porque agarra no peito aqui, agarra no peito dali, quer mamar de cabeça para baixo, quer mamar de outro jeito e a gente fica maluca. Mas aí, conforme eles vão criando autonomia, né, vão se vendo como indivíduos, isso vai melhorando, tanto para você como mãe, como para ele como filho, né? Que ele vai percebendo que ele é uma pessoa separada de você, né? Que ele não é você, que você não é ele, que ele é um outro serzinho. E aí, quando ele começa a entender isso, ele vai criando autonomia, vai ficando mais independente, tá? Tanto é que nessa fase aí que já tá começando a querer engatinhar, pegar um objeto, são fases onde ele tá desenvolvendo autonomia. Por isso que eu falei daqueles aplicativos, tipo Kinedu, que eles têm atividades para você tá brincando com a criança, estimulando áreas do cérebro mesmo, áreas cognitiva, física, socioafetiva, para ela poder desenvolver esses traços e aí também você observar como é o desenvolvimento do seu bebê. Alguns são mais acelerados, outros são mais devagar. Quem aí não é mamãe de primeira viagem pode até perceber, o meu filho mais velho foi mais rápido, e com esse daqui já tá mais devagar, ou vice-versa. Enfim, o 6º mês é um mês maravilhoso, é um mês aí que já começa com muitas mudanças. Desejo, mamães, um excelente 6º mês para vocês aí com seus bebês. Agora começou um barulho aqui do vizinho. Mas o vídeo já tá no finalzinho. Ficou um pouquinho grande porque eu quis explicar essa questão da alimentação, que é muito importante. Eu espero que dê tudo certo aí pra vocês. E, mais uma vez, se cuidem, né? Essa questão aí de quarentena, de coronavírus. Mantenham os seus bebês aí hidratados, com as mãozinhas limpinhas, tá? Vamos nos cuidar, vamos manter aí a calma, que no final vai ficar tudo bem, tá? Beijo grande e até o próximo vídeo falando do 7º mês.